Um padre contra 30 ateus. Isso mesmo. Tinham me pedido para reagir a esse debate aqui do padre Patrick contra 30 ateus. Vamos fazer isso. Ainda há tempo, né? Porque é um vídeo recente. Muitas pessoas pedindo para que o diácono dê aqui a opinião acerca desse debate. Vamos fazer isso no vídeo de hoje, tá demais. Vamos ver aqui aleatoriamente alguns trechos, porque também é isso aí um debate que eu não assisti, hein? O diácono não está assistindo esses debates mais. O que está acontecendo? Mas vamos reagir aqui, uma reação raiz, e vamos ver aqui como o padre Patrick se saiu. Vou fazer alguns comentários aqui. Vamos escolher aleatoriamente ali no vídeo alguns momentos para a gente refletir juntos. Será que vem coisa boa aí? Amor à Imaculada sempre, sou o diácono João Vitor Mariano, é uma alegria acolher você neste canal. Se você gosta dos nossos conteúdos, nos ajude nessa evangelização, nos ajude a compartilhar, curta, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão, deixe seu comentário, ele é muito importante para que nós possamos conhecer aí a sua opinião acerca desses temas tão interessantes de apologética e teologia. Considere ajudar o nosso canal fazendo uma ajuda financeira para que nós possamos prosseguir aqui nas nossas gravações, tá bom? Você pode ajudar também pela chave Pix, ou até mesmo diretamente aqui pelo YouTube, nas opções que nós temos diretamente aqui na plataforma. Considere estudar catolicismo comigo. Última semana do preço de acesso vitalício, nesse preço que você está vendo aí na tela, tá bom? Esse preço vai subir 4 vezes, então o melhor momento de estudar catolicismo com o diácono João Vitor Mariano é agora, dentro da nossa plataforma de catolicismo. Vamos lá, sem mais delongas, analisar então esse debate aqui do padre Patrick, né? Vamos ver aqui se ele se saiu bem. Eu imagino que sim, viu? Vamos ver. Padre Patrick, tenho 13 anos de sacerdócio, sou formado em teologia, filosofia e hoje eu estou aqui cercado por 30 ateus. Complicado, hein? Primeira pauta, a Bíblia é o livro mais confiável do mundo. É óbvio. Qual outro? Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia. Então, como é que você alega que é o livro mais confiável do mundo se a gente tem várias traduções? Qual Bíblia? De qual tradução? A Bíblia anglicana? Qual a parte que está em grego, a que está em hebraico? As partes das cartas, porque tem hora que um briga com o outro. A gente tem Tiago falando que ele está mandando cartas só para o povo hebreu. Que parte da Bíblia? Porque quando eu chego, os apóstolos chegam até diante de Jesus no Evangelho, em outro Evangelho Jesus chega para os apóstolos, numa parte os anjos abrem a porta para Jesus ressuscitar, na outra parte Jesus já ressuscitou. Qual é a parte que eu tenho que confiar? Porque tá difícil. Certo. Primeiro a gente tem que compreender a Bíblia como documentos históricos que foram construídos ao longo de séculos. Talvez a gente tenha aquela compreensão que ela chegou até nós como a gente conhece hoje, esse livro com uma Muito bem, padre. Super bonitinho que enfeita as nossas casas. Mas são resultado de documentos que foram escritos por autores diferentes, em lugares diferentes, em tempos diferentes. Quando a gente vê a Bíblia deste formato que você anunciou, se torna uma leitura um pouco analfabeta. Não estou dizendo que é a seu respeito, mas é um risco de muitos cristãos, inclusive, pegarem textos isolados das Sagradas Escrituras e tirarem conclusões. A exegese bíblica, que é a ciência, e a exegese é uma ciência que estuda a Bíblia, se pauta na arqueologia, em autores, ao povo que esses documentos são destinados, e ela tem um trabalho muito sério e minucioso também de interpretar estes textos. Nós não... Muito bem, eu quero ir comentando até para não deixar só eles falando aqui, né? O padre está tentando explicar para o ateu aí que há uma questão muito importante dentro da teologia que é o Sitz im Leben, essa afirmativa em alemão significa considerar o tempo. Que tempo? O tempo ao qual o autor sagrado escreveu. Então nós devemos considerar que a Sagrada Escritura, como o padre está bem explicando, ela segue uma cronologia no tempo, aspectos históricos, cronológicos, e nós não podemos correr o risco de interpretar a Sagrada Escritura de forma literal em tudo, e também fragmentada sem o devido cuidado. Nós devemos fazer as devidas conjunções, ligações,
por exemplo, entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, para conseguir fazer uma interpretação correta da Sagrada Escritura. E ninguém faz isso sozinho, nós precisamos da igreja para E isso. mandou 12 Ó, chegou uma reais. doação aqui, o que é Boa isso? noite, diácono. Tenho acompanhado o senhor há algum tempo. Excelente conteúdo, muito informativo e respeitoso. Continua assim, diácono. Obrigado. Gente, isso aqui não foi planejado, é porque o sistema do ao vivo tá ligado e alguém mandou uma doação nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Muito bom. Obrigado, meu irmão, por essa doação e esse incentivo no meio do vídeo aqui. Eu vou deixar, não vou editar. Isso pode até incentivar você. Gente, não foi planejado. Deus é testemunha disso. E você é convidado também, então, a nos ajudar aí, tá bom? Das diversas fontes que nós temos aqui no nosso apostolado. Continuando, então. O Padre Patrick, então, está explicando de forma bem coesa essa questão. Ah, qual parte, o ateu coloca, né? Qual parte da Bíblia eu tenho que ficar? Essa que ensina isso, mas essa parece que ensina o contrário? Não! Se você fizer a correta exegese e hermenêutica e não se faz interpretação bíblica sem isso, e sem a ajuda da igreja para que nós não façamos exegeses e interpretações hermenêuticas equivocadas, nós precisamos da igreja. Se nós fizermos corretamente como a igreja diz e como ela ensina, nós vamos ver que a conexão existe. O ateu, eu já ia falar protestante, o protestante é que não enxerga isso, entende? Então nós vamos aqui continuar o vídeo. Vamos lá, vamos ver aqui que o Padre Patrick continua dizendo. Podemos pegar um texto separado. Respondendo a Ó, Mas essa é viu? a questão. Eu estou justamente juntando. Sim, eu entendi. Respondendo Não tá a sua juntando, pergunta, não. A Bíblia, como nós conhecemos hoje, de 73 livros, é fruto do Concílio Ecumênico de Trento, que definiu que estes são os textos inspirados. Certo. A partir de então, não entra e nem sai mais nenhum livro destes documentos, da Sagrada Escritura. Só que até ela chegar a essa compreensão, e isso já foi nos primeiros séculos do cristianismo, daquilo que era inspirado e daquilo que não era inspirado, foi uma construção literária que demorou muito tempo. Mas o mais importante é, a gente não pode ler esses textos soltos, E por paralelos. que eu estou falando justamente o contrário do que o senhor está respondendo? Eu estou dizendo que os textos, quando estão juntos, eles não batem. E a escolha dos concílios que vocês tiveram através da violência do Império Romano destruiu grupos como, por exemplo, os gnósticos, que tinham outros textos, que tinham lógica, razão, coletividade construída, e vocês simplesmente colocaram fogo neles através. Isso é falso. O grande movimento gnóstico combatido por Santo Irineu de Leão, por exemplo, no Contra as Heresias, o Contra as Heresias ele tem um grupo-alvo que é justamente os gnósticos, que tinham toda uma visão pseudo-transcendental, pseudo-espiritual, mas que apartava as pessoas de Deus. Esse pensamento do homem, o homem é o Deus de si mesmo. Enfim, essa visão gnóstica. Parece que o pessoal viajava na maionese demais, nesses gnósticos. Então, Santo Irineu de Leão, fazendo essa devida apologética e defesa da fé contra os gnósticos, mostra justamente o contrário. Que aquilo que os gnósticos consideravam como algo inspirado, primeiro, eles não tinham essa outorga de considerar o que é inspirado, porque isso é uma outorga da igreja, senhor ateu. Não é aquilo que faz lógica para o ser humano, é aquilo que é inspirado pelo Espírito Santo que a igreja vai considerar como canônico ou não. Isso aí não é uma atribuição dos gnósticos não, meu amigo. Do Papa Pio I, que definiu que aqueles grupos não deveriam existir. Eu estou falando o contrário do senhor. A minha pergunta, padre, não é isso que o senhor disse. A minha pergunta é justamente oposta. Por que todos esses concílios pegaram textos contraditórios que só tinham em comum apoiar o Império Romano, apoiar o poder de dominação da Igreja Católica e os outros... Mas ele não consegue provar isso, ele não pegou o versículo e explicou, esse versículo está dizendo isso e o Império Romano considerou isso aqui como inspirado para abonar o seu pensamento. O ateu não consegue provar isso. Ele não consegue pegar a Bíblia e colocar a Bíblia a favor de um sistema político como a Roma naquela época. Tá? Eu não estou falando da Igreja Católica Apostólica Romana, estou falando do Império Romano. Então o ateu não consegue de forma objetiva pegar um texto bíblico e comprovar que o Império Romano decretou isso como inspirado para abonar o seu pensamento político. Ele não consegue provar. Ele está jogando palavras ao vento aqui. Será que o Padre Patrick vai cortar ele nesse ponto? Os cristãos foram isolados. Esse é meu ponto. E eles se contradizem. A minha fala foi até rápida para o senhor falar. Por que os textos escolhidos por esses homens sábios são inspirados por Deus e eles se contradizem? E textos que até complementam tiveram que arqueologicamente serem achados. Se o livro é tão confiante, por que eu preciso de arqueologia? Em primeiro lugar, não foi a Igreja Católica que definiu, principalmente falando do Antigo Testamento, quais seriam os livros inspirados. A gente herda uma tradição que é judaica muito antes do cristianismo de Jesus Cristo. Então não tem base, por exemplo, você falar
falar que a partir da queda do Império Romano, que a igreja definiu quais os livros que seriam Eu estou inspirados. falando dos evangelhos, só o Concílio de Nicéia em 50. Tá bom, agora a gente está resumindo Sim, mais, né? sim. Só que isso aqui é perigoso, né, Padre Patrick? É porque, embora nós tenhamos uma referência judaica no Antigo Testamento, é sim a Igreja Católica que vai pegar aquilo que já estava 20 anos no tempo e falar, opa, isso aqui é inspirado e isso não é inspirado. Né? Por exemplo, nós vamos ter Terceira e Quarta Macabeus, nós vamos ter outros livros judaicos que não foram considerados inspirados pela Igreja. O ponto aqui é deixar bem claro que a Igreja Católica Apostólica Romana é quem definiu, olha, no Antigo Testamento isso é canônico, no Novo Testamento isso é canônico, é a Igreja Católica. Senão fica parecendo, padre, que o senhor está abonando o pensamento protestante, isso é perigoso, hein? A escritura de uma forma geral. Sim. Os evangelhos que nós consideramos como inspirados hoje são 4 evangelhos, até porque a igreja não podia associar à palavra de Deus textos alegóricos demais. E você deve concordar, então, que neste momento se torna... Como Apocalipse, por exemplo. Apocalipse é um texto Não é inspirado. alegórico, não é alegórico. O meu ponto, a minha pergunta, padre, que não está sendo respondida, e meus amigos precisam falar Sim. também, é simples. Por que os textos se contradizem? Vamos lá, o Apocalipse, né? Que não é evangelho, tá? O evangelho só tem 4, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Os textos se contradizem, mas ele colocou lá o exemplo de Tiago, né? De Tiago está escrevendo para um povo específico, não vai escrever mais para ninguém. Mas espera aí, a partir do momento que a Igreja Católica vai considerar a canonicidade de um livro, não é mais só para um povo específico, é para todos os povos. Então isso não se contradiz. A questão do anjo lá, né? É o que eu falei. Você não pode analisar um contexto de um texto fragmentado sem se esforçar ao mínimo, com exegeses e hermenêuticas que a Igreja Católica já nos deu pelos pais da Igreja, tentar fazer a devida conexão. O problema é que o ateu aqui quer agir como os protestantes, eu quero interpretar por mim mesmo. Aqui parece que o anjo age de uma forma e aqui parece que age de outra forma. Mas ele não fez o esforço de ler textos que antecedem o versículo que ele cita e textos que sucedem, né? Que estão depois, a posteriori, para poder fazer o cruzamento das informações. Ele colocou, simplesmente jogou aqui os versículos, mas não explicou por que ele acha que são contraditórios também. Significa boa nova, boa notícia, Sim. que falam da vida de Jesus. O texto do Apocalipse, como eu disse no início, você precisa entendê-lo num contexto... Mas eu já citei, só um padre. momento, Sim, num contexto é que eu vou ser expulso. É o seguinte, aí você já responde pro próximo. O porquê que o texto, eu estou falando só dos evangelhos, a minha fala anterior é essa, por que se contradiz? Ah, muito ruim. Muito ruim essa teoria. Aí, vou quebrar o trem lá, vou quebrar tudo aí, ó. Tem base, não. Oi, Pá, tudo bem? Oi, eu tô bem, você? Também. Então, quando você fala que a Bíblia é um livro confiável, né, nós temos que enxergar o cenário amplo, tá? Porque a Bíblia é só mais um dos livros religiosos que tem existente no mundo. Inclusive, não é nem a maioria da crença no mundo, não é cristã. Então, como um livro inspirado, nós esperamos características diferenciadoras desse livro que diferencia ele de outros livros sagrados. Porque todos os livros vai afirmar que é o sagrado, é o divino, é o inspirado, tem a verdade ali e tem líderes também desses grupos. Então, você, por exemplo, você descarta esses livros. Só que você abre uma exceção para o seu livro específico, entendeu? Só que em poder explanatório, isso tem que ser justificável, porque senão sua teoria só se torna mais complexa desnecessariamente abrindo uma exceção para o seu livro específico. Então, eu gostaria de saber qual que é a característica diferenciadora da Bíblia que os diferencia de outros livros sagrados. Eu achei fantástica a sua colocação, de verdade. A Bíblia, para mim, é um livro importantíssimo, mas ele não é exclusivista. Eu tenho uma noção muito ampla a respeito das coisas. Eu leio outras coisas também. E eu tenho muita consciência que a humanidade, ela não começa com o cristianismo. Ela não começou há 2000 anos atrás. A gente carrega uma herança, uma bagagem, até chegar a uma compreensão que a gente tem outra. E existem outros textos que eu acho que são norte. Eles norteiam o bem comum, a vida humana, a dignidade da pessoa humana. Tá, padre, mas aqui o senhor já poderia ter sido bem direto. Eu gosto do padre Patrick, que ele está tentando ali, ó, explicar pormenores, detalhes. Mas num debate como esse, eu acho que nós temos que ser direto e dar a resposta. Eu responderia para o ateu assim: qual livro traz os ensinamentos do Salvador do gênero humano? É a Bíblia, é o Evangelho de Jesus. Me mostre outro livro na história que mostra, né, a história da salvação do mundo. Todas as outras religiões que possuem livros, que eles também consideram sagrados, vão dar norte, sobretudo, para a vida humana, mas sem focar no aspecto de redenção, de salvação. E somente a Bíblia é a palavra de Deus. E, já conectando a objeção do primeiro ateu, é o livro mais acessado da história,
né? Alguns vão considerar uma mera fábula, uma mera história, mas para nós cristãos, muito mais que um livro sagrado, a Bíblia é a palavra de Deus. Mostra a história da criação, a história da perdição desta humanidade, da criação, e o resgate da mesma por meio de Jesus Cristo, o Salvador, o Messias. Né? E a Bíblia é sim um manual de regra para todo cristão, que conectada de forma devida à tradição apostólica, ou seja, aqueles que sucederam os apóstolos de Jesus, que continuaram o ensinamento da igreja, e conectada ao magistério, é o norte para nós, intitulados católicos, cristãos. Agora, se vocês não conseguem, nos livros que vocês consideram importantes e sagrados, mostrar como a vida humana foi criada, como se desenvolveu podemos dizer, a humanidade, e como ela foi redimida, o problema talvez está nessa parte final. Vocês não acreditam num Salvador, numa redenção. Para vocês, o cronológico está correndo, o reloginho está girando, a vida está girando e o nosso ciclo é meramente natural. Eu nasço, depois me desenvolvo, depois morro. Acabou a minha história. O problema é o viés ateísta, que não acredita em nada. E nós temos aquela questão em Pascal, né, que vai deixar bem claro para nós. Se no final de tudo o cristão estiver errado e não existir Deus, ele não perdeu nada. Porque ele passou a vida acreditando em algo. Ele não passou a sua vida num vazio total. Mas, se for analisar a outra vertente, se chegarmos no final e analisarmos que o ateu estava errado e existe Deus, o ateu perdeu tudo. Entende? Esse é o ponto. Então, qual outro livro na humanidade traz de forma tão clara, coesa e conexa uma história que perpassa pela criação, pela perdição e pela redenção? Somente a Bíblia Sagrada. É claro que para mim, como cristão que eu sou, eu vejo na Bíblia, e aí a gente transcende um pouco a palavra de Deus, que não é só estes textos escritos, porque antes destes textos escritos, a pregação foi falada, não existia... Muito bem, tradição oral. Papéis como a gente conhece hoje de escrever. E existem outras culturas. Um dia desses eu estava lendo alguns textos de Gandhi, e ele dizia isso, né, que ele admirava Cristo, mas ele não se tornava cristão, porque ele não tinha encontrado alguém ainda que se parecia com Jesus. E isso para nós é uma responsabilidade, nós cristãos, é uma responsabilidade muito grande. Só que aí, agora, respondendo a sua pergunta, né? O que difere para mim a Bíblia dos demais livros é justamente aquilo que foi revelado, principalmente no Novo Testamento. O Antigo Testamento, Santo Agostinho dizia isso, a revelação está grávido do Novo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. Não, e Jesus... Sim, só que aí, no caso, nós precisamos de justificativas independentes da sua crença. Sim, entendeu? mas só que aí, no caso... Então vamos lá, justificativas independentes da crença do padre, do catolicismo. Mostre para nós qual seria, então, um livro na humanidade que mostre claramente como o homem pode se portar sem se afastar da felicidade. Nós chamamos a felicidade de Deus, nós chamamos a caridade de Deus, nós chamamos o amor de Deus. Vocês podem chamar de outro nome. Então nomeiem o que é felicidade, o que é caridade, o que é amor para vocês. E me mostre qual livro na humanidade ensina corretamente essas questões. Qual é o livro, então? Já que o ateu colocou o tema do livro, qual é o livro do ateísmo que nos mostra como nos portar moralmente, eticamente e, sobretudo, amando o próximo, como a nós mesmos? Me mostra o seu livro, ateu. Acabou o debate, gente. Meu Deus do céu. Bom, gente, a ideia desse vídeo aqui não é fazer um react do vídeo inteiro. Até porque os nossos vídeos no nosso canal tem 20, 25 minutos, tá? Mas eu vou pegar mais um tema aleatório, como eu tenho feito. Ah, Diácono, seria bom reagir ao debate inteiro. A ideia aqui é ter uma impressão, e a impressão que se dá aqui, que nós temos, é que o padre realmente explanou muito melhor do que os ateus. Vamos pegar aqui, ó, o YouTube fala os momentos que foram mais quentes aqui, né? Mais repetidos. Vamos ver por que aqui foi o momento mais repetido do vídeo, um dos momentos, né? E vamos comentar sobre.
aquilo que Paulo prega, né? O que é loucura para os gentios, para nós é motivo de salvação. Sim, então, a mas lógica ele mesmo deste vai mundo, defender daquilo que é os condenado, escravagistas. não é a lógica de Deus. Cristo não defendeu Mas os Paulo escravagistas. defende os escravagistas. Paulo Defende. escrevendo a Timóteo, por exemplo, pede a Timóteo que acolha aquele que ele tinha conhecido ali na prisão como um filho. A igreja Na sempre, página seguinte ele fala que sempre tem que manteve. seguir o que o senhorinho diz e que se bateu tem que apanhar mesmo. O senhorinho vai estar sempre certo. Não, isso não está na Sim, Sagrada está. Escritura. Tá Você por pode, Paulo. ou se você deve ter compreendido de forma errada, né? O cristianismo. Não tem compreensão errada, não. Não entendi porque vai ser agora, né? Um momento mais. Não entendi nada. Tudo bem, padre? Prazer, Fábio. Concordo com você quando você diz que o Pará é o melhor lugar do Brasil, né? Você é Então, paraense? sou paraense. Mas agora, voltando ao tema, durante todo o debate, ficou uma lacuna aí sobre essa compreensão sobre o ateísmo, não é? O ateu, ele é aquele que não precisa de Deus. E ele não, por isso o nome, sem Deus. E ele não precisa de Deus porque ele chegou a essa conclusão durante a vida. Todos aqui têm uma história. Todos aqui que chegaram ao ateísmo, diferente de alguns malucos que dizem todo mundo nasce ateu, não é uma birra. Eu concordo. Eles não foram Zé Bancos. São pessoas que passaram, muitas vezes, por seminários, que passaram por bases missionárias. São pessoas que tiveram uma vivência. E nessa vivência, perceberam que, e se eu tirar Deus da jogada? E se eu tiver crença como uma ferramenta e não como um dogma? E se eu trouxer para minha vida algo diferente e funciona do mesmo jeito? Hoje, o seu olhar... E eu sei disso, né? O seu olhar enquanto igreja, enquanto eclésia, faz parte de um lugar onde algumas pessoas não estão. E você faz muito certo em se colocar no lugar dessas pessoas quando você vai pro interior do Pará e vê coisas que realmente não se vê por aí. Mas muitos não fazem. E aí você vê historicamente. 4 séculos atrás, quem cometia as atrocidades era o clero. Hoje em dia, o clero diz, não somos nós. Essa galera, esse cara aí, que tá no povo, tá queimando o terreiro, ele não representa o cristianismo, mas afinal de contas... O clero representa, o povo representa as absolutizações, como a Bíblia ser a única verdade. Isso, o ateu ele chegou a esse ponto, onde ele percebeu outros caminhos, onde ele percebeu formas de procurar algo muito importante que é a felicidade. Então eu volto a perguntar: nomeie a felicidade para o ateísmo e mostre o livro de vocês, ou como eu posso acessar o ensinamento de vocês, ou aquilo que vocês acreditam. O grande fato é que ele coloca aqui novamente o ponto fraco do ateísmo. Se um cristão chegar no final de sua vida crendo, ele passou uma vida inteira acreditando em Deus, e depois de sua morte ele chegue à conclusão, a alma chegue à conclusão que os ateus estavam certos, não existe Deus, os cristãos não perderam nada. Mas se for o contrário, o ateu morre e ele vê que Deus existe, ele perdeu tudo. Só que tem algo que eu concordo com o que o ateu coloca. A nossa premissa deve ser a nossa experiência. O que eu acredito piamente é que o ateu ainda não teve uma experiência com Deus. Ou se teve, ele ignora completamente os vestígios, os sinais e a clareza daquilo que uma experiência concreta com Deus deve trazer para o homem. Porque quem experimentou Deus de verdade nunca mais será o mesmo. Então, para terminar o vídeo, para não ficar tão grande, o ateu ele pode, vou falar do diácono, qualquer ateu que vir comentar aqui, você pode me confrontar, você pode argumentar, você pode trazer as suas premissas, você pode trazer as suas conclusões, você pode fazer a sua defesa do pensamento ateísta. E você pode pegar tudo isso e jogar na mesa e falar assim, tá aqui, diácono, resolva. Então você pode ali retirar de mim a eloquência, retirar de mim o argumento, retirar de mim a resposta, retirar de mim a conclusão e retirar talvez até a minha réplica. Mas tem uma coisa que você não consegue tirar de mim, que é a minha experiência com Deus, a minha fé. Então eu acredito em Deus não por aquilo que eu ouvi na teologia, aprendi na teologia. Eu acredito em Deus por ter experimentado. E isso ninguém pode tirar de um verdadeiro cristão, a experiência. Então esses debates, eles de certo modo podem ajudar quem está assistindo a argumentação de um ou de outro.
mas esse debate com ateus, que supostamente são eloquentes e intelectuais, nunca vai poder tirar a experiência de um cristão que verdadeiramente experienciou o amor, a misericórdia e a graça de Deus e, sobretudo, a ação do Santo Espírito em sua vida. É um vídeo longo, tá, minha gente? A gente tinha que talvez fazer isso num vídeo ao vivo, reagir com mais detalhes, mas eu quis trazer aqui um breve react, né, de alguns pontos aqui que eu peguei do vídeo, até para seguir o padrão do nosso canal. Mas eu espero em breve talvez fazer um vídeo ao vivo assistindo, né, quem sabe. Eu acho que os reacts talvez vamos focar mais nos vídeos ao vivo para a gente fazer com mais detalhes, tá bom? Eu agradeço a audiência de todos, peço que você interaja com esse vídeo aqui. Um abraço para o Padre Patrick. Respostas boas, viu? Respostas boas. Sua bênção e Deus te abençoe caso você esteja assistindo esse vídeo. Eu acho improvável. Mas parabéns aí pela coragem. Agora até me incentivou, hein? Será que o Padre Patrick conseguiu essa autorização para ir debater ao vivo? Eu precisava dessa autorização aí do meu arcebispo, hein? Eu sei que é um apostolado difícil, é complicado, porque nem sempre, né, as pessoas conseguem se portar. Pelo que eu assisti aqui, um pessoal ali grita um pouquinho mais, mas deu para conversar, isso é o mais importante. Vou pedir a bênção de Deus para a sua vida. Benedictio Deo onipotentes Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amém. Deus os abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser.